Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo Criptos. Olha, depois de ver tanta notícia aí de algumas pessoas que se dizem liberais, ministro da Fazenda, os famosos aí, escolas de Chicago, querendo aumentar imposto, ainda bem que eu trouxe um convidado aqui que gosta de escola austríaca, que eu diria assim que seria liberal raiz, liberal de verdade. Hoje eu tenho um grande amigo aqui, o André Trota. Ele gosta muito de escola austríaca. Ele é uma pessoa que dissecou o livro Ação Humana do Mises de cabo a rabo, mas não assim, não só estudou, ele realmente sabe isso. É aquele tipo de pessoa que, se você estiver discutindo economia com ele e você fizer um errinho, ele mostra o erro e cita a página da Ação Humana que mostra por que você está errado, entendeu? Então eu gosto muito de conversar com o André. André, por favor, se apresenta para o pessoal e como que você chegou ao mundo criptos, um pouquinho do seu background. Bom, boa tarde, pessoal. Ficou lisonjeado com todo o seu comentário aí, Marcelo, mas também não precisa exagerar, né? Tanto assim, eu levo uma colinha para saber as páginas que estão no Ação Humana. Bom, eu comecei a estudar escola austríaca mais ou menos em 2012, quando eu pretendia investir, né? Eu comecei a investir de fato no mercado imobiliário, estava ali no auge da bolha, eu entrei, e conforme as coisas foram andando, correndo, fui estudando e começando a entender mais onde que eu estava enfiado. Infelizmente, o tempo já tinha passado, podia ter começado a estudar antes. Bom, baseado em todos os conceitos, né, os conceitos que são adotados ali pela escola austríaca, que são difundidos quanto à liberdade, propriedade privada e essas coisas, a gente começa a se sentir que realmente está em um sistema que não faz sentido, porque a gente tem que ter uma moeda, não pode usar uma outra moeda para negociar, né, fazer nossas negociações, nossas compras aqui dentro. Necessariamente tem que ser o real. Porque a gente não pode fazer contratos em outra moeda aqui, sem que passe pelo real, algo assim. E daí, até mesmo acompanhando outras pessoas, outros canais que falam sobre escola austríaca, eu cheguei, conheci o Bitcoin, acho que foi lá em 2014, por aí, mas eu ainda não tinha comprado, eu fui comprar a primeira vez só em 2016. Isso, foi em 2016. Aquilo fazia muito sentido, eu não tenho conhecimento até hoje da parte computacional, de criptografia, nada disso, porém, todo o conceito que estava envolvido, né, no Bitcoin, para mim fazia muito sentido como, isso aqui me parece muito algo bom, que tem um potencial enorme, não digo em valorização, mas sim de proteção. Eu pensava isso quando eu comprei. Eu sei que todas as moedas fiat aí estão sendo super desvalorizadas, esse processo continua, não vai parar, não vai ser diferente, vamos ter oscilações no meio do caminho, em que elas podem se valorizar, porém, a tendência de longuíssimo prazo é essa. Eu não sei o fim que vai dar, não sei se Bitcoin de fato pode se tornar moeda, mas eu acredito que conforme ele for ganhando espaço, né, e tendo mais demanda por ele pode vir a ser uma boa outra opção para se utilizar como moeda. Sem falar na facilidade, né, que ele já te tem como um meio de pagamento, né, uma transferências externas, transferências para o exterior, isso já facilitava bastante. Então, eu fui lá e comprei um pouco, passei pelo rally lá de 2017, ótimo, caiu, passei também pela queda, subiu, então eu posso dizer que eu sou
Hodler. Holder, segura. Mãos Hodler. de diamantes. Mãos de diamantes. Essa é a minha experiência com a criptomoeda, né? Foi baseado mais em conceitos monetários, né? Econômicos e monetários, do que simplesmente um potencial de valorização de preço. Foi uma proteção de patrimônio. A ideia foi essa. Legal. Bem bacana. Olha só. Quando a gente fala de escola austríaca, a gente gosta muito de analisar o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro, né? Como já dizia o Murray Rothbard. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um gráfico que muita gente já conhece, mas, na minha opinião, ele é assustador, que é o gráfico da quantidade de dinheiro nos Estados Unidos, né? Aí do Banco Central Americano. Esse é o agregado M2, eu vou até ler aqui, porque eu sei que se eu não ler, o André vai dar nó comigo, porque falar, não, tem que falar o que é M2, o que tem ali, olha só. O M2, ele consiste em todas as moedas e notas em circulação, dólares, depósito de poupança, outros depósitos à vista, que consistem principalmente em contas de saques negociáveis em instituições depositárias e contas de rascunho de ações da União de Crédito, depósito a prazos inferiores a $100 mil e depósito em dinheiro no mercado para pessoas físicas. Então, é uma maneira, assim, a grosso modo, da gente mostrar a quantidade de dinheiro no mundo. E quando a gente vê falando, o governo está imprimindo dinheiro e tal, é isso que a gente está dizendo. Olha só, a gente tem, vamos pegar, aqui, atualmente, nós estamos em 20 trilhões de dólares de dinheiro impresso, vamos dizer assim, sendo que, nos anos 70, olha só, em 1975 era só 1 trilhão, antes era menos que isso. Nos anos 60 era meio trilhão, era 500 bilhões de dólares. Então, a gente vê que realmente a base monetária tem expandido, né? A impressão de dinheiro tem sido muito grande, apesar da inflação de preços ter sido relativamente pequena nos Estados Unidos. Queria que você fizesse sua análise aí, André. O que você acha dessa curva? Isso é normal? É saudável? Qual que é a sua interpretação? Quais são as consequências, né, que podem ter, principalmente para investimentos, mas no geral, aí, qual que é a sua visão? Bom, primeiro, isso não é saudável, né? Não é saudável. Não, isso é inflacionário, né? Inflação de fato é isso. Inflação é inflação monetária, o quanto se expande a massa monetária. Mas o termo até foi distorcido, passou a se falar em inflação para aumento de preço. Então, quando a gente falar em inflação, vamos pensar que aqui, se a gente citar isso, vai ser aumento de preço, resumindo, mas tentar falar de forma inflação de preços, tá? E não monetária, que seria o mais correto. Se a gente pegar esse gráfico e simplesmente girar ele, rotacionar com o eixo na vertical, a gente vai ter ele começando alto e decaindo. E seria equivalente ao gráfico de depreciação do dólar. Seria bem parecido. Bom, e de fato, essa variação, né, vamos pôr no estoque de moeda, normalmente é usado pelo Banco Central para controle das taxas de juros. E tanto política monetária quanto políticas mesmo que querem estimular a economia, buscam estimular de forma a ampliar a quantidade de moeda, mas é algo que não funciona. Temporariamente, você até pode criar um certo estímulo, uma expansão artificial, mas ao momento que você está criando mais moeda, você não está criando maior quantidade de bens automaticamente. E crescimento econômico, de fato, é você aumentar a sua produtividade para ter maior quantidade e qualidade de bens disponíveis para consumo, e não maior quantidade de dinheiro. Esse grande crescimento que teve aí em 2020, quase que vertical, aí ele acontece bem
por tanto expansão monetária como expansão fiscal, por todas essas medidas de estímulo que teve e mais a ajuda do governo, a expansão fiscal foi aumento do gasto do governo, que foram feitos depósitos direto nas contas das pessoas, tal, para ajudar por causa das paralisações na economia. Só que isso cria uma distorção muito grande no mercado. Com isso, as taxas de juros caem muito, de forma artificial, passa a mensagem errada para os investidores, empreendedores, empresários, que usam essa informação de taxa de juros e, junto com a informação que eles têm dos próprios encaixes, para poder alocar os recursos e o capital, né, disponível que eles têm, de forma a buscar o lucro no futuro. Isso, por mais que muita gente estava usando isso apenas para se manter vivo, tinha outros que estavam aproveitando o momento para investimentos. E aí é aí que entram os malinvestments, que é termo criado por Mises, né, para não diferenciando do que seria um bad investment, do que seria um investimento ruim simplesmente por uma análise ruim, mas sim um investimento ruim porque ele foi direcionado a isso por alguns setores da economia, por causa de uma informação errada passada pela taxa de juros, né? E como os bens são escassos, eles são tirados de onde seriam utilizados com maior urgência para utilizações de menor urgência, até o momento em que os preços sobem, as taxas de juros começam a subir e se percebe que agora esses novos investimentos poderiam não dar lucro, né? E eles precisam ser liquidados, e agora aqueles bens que eram escassos estão presos, eles muitas vezes não são conversíveis, são específicos, e eles ficam presos, não podem ser realocados em outros setores, outros negócios. Basicamente, isso é um resumo bem resumido, ruim, da causa dos ciclos econômicos, né? Bom, tudo isso que foi feito aí, além da paralisação de tudo que viram, ainda tem esse fenômeno acontecendo da má alocação dos recursos por causa dessa informação completamente distorcida no mercado. Certo. Eu ia te perguntar o que pode acontecer com essa má alocação dos mercados, mas antes disso eu queria chamar a atenção, porque o pessoal sempre fala assim, não, esses austríacos eles ficam só prevendo crise todo ano e uma hora certa, porque eles só sabem prever crise, não sabem fazer outra coisa. Mas antes eu queria mostrar, olha só que interessante. Aqui, olha só, em março de 2020 até agora, abril de 2021, praticamente um ano, a quantidade que aumentou aqui de dinheiro foi 6 trilhões de dólares. E olha só, eu e o André escrevemos um artigo ano passado no site Investificar. Nós publicamos esse artigo do O Efeito Cantillon e as Altas das Bolsas do Mundo. Ele foi publicado no final do ano, mas a gente tinha escrito um pouquinho antes, acho que foi em agosto, setembro, e mostrando que o efeito Cantillon, o que ele é, o que ele significa. Esse primeiro dinheiro que ele é impresso, ele vem, na verdade, ele é impresso, o Banco Central, ele compra títulos de tesouro, compra ativos no mercado, expande a sua base monetária, criando dinheiro literalmente do nada, porque o dinheiro atual não tem lastro, e depois os bancos comerciais, eles emprestam esse dinheiro, ele cai na economia. As primeiras pessoas que têm acesso a esse dinheiro, ele consegue manter o poder de compra, e depois começa a vir essa inflação, que pode ser em preços ou pode ser também de ativos no mercado. É basicamente isso que esse efeito explica. Então, como a gente estava vendo que esse dinheiro deveria cair na mão de grandes instituições, grandes bancos, grandes empresas de investimentos, a gente estava com um palpite, vamos dizer assim, né? Aqui o nosso conteúdo é educacional, a gente não dá recomendação de investimento, mas o nosso palpite fazendo essa análise é que o efeito Cantillon ia fazer as altas das bolsas no mundo. Não só bolsas, como ativos escassos em geral, como o Bitcoin e as criptomoedas. E olha só o que aconteceu. Esse aqui é o índice
o S&P 500, que é o índice das maiores empresas dos Estados Unidos, olha só, o ano passado teve um crash em março, quando começaram a imprimir dinheiro, a aumentar a base monetária, olha o quanto que aumentou o S&P 500, de 3.500 para 4.310, um aumento muito significativo. Então, isso aqui é para mostrar que o austríaco analisa ciclo econômico, é boom e bust. Ele consegue tentar pegar essas distorções para prever, vamos dizer assim, de certa maneira, uma alta e também pode vir uma baixa depois, né? Então, aí que eu queria que... Eu tenho certeza que o André também trouxe, né? Como ele não podia, como ele adora gráfico, eu tenho certeza que ele deve ter trazido alguma coisa também para mostrar aí sobre esse assunto aí de bolsa subindo loucamente, é sustentável, o que isso tem a ver com os mal investments e outras coisitas mais aí. O que você tem a dizer sobre isso, André? Eu vou aproveitar o seu gancho para falar dessa questão aí que você acabou de apontar, de que esse efeito Cantillon, né, faria que as bolsas subissem com esse aumento, a expansão, mais moeda entrando na economia, somando-se, né, o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é um dos primeiros canais a receber esse dinheiro. Quando você tem, então, um certo estoque de ativos financeiros e você aumentou a quantidade de moeda e você, então, reduziu sua demanda por reserva dessa moeda, aumentando sua demanda por ativos financeiros, provavelmente, e fazendo que esse fluxo de capital fosse para os ativos financeiros, elevando os preços deles. A gente consegue ver, você acabou de mostrar o gráfico do S&P, eu quero mostrar o gráfico do M2 como uma variação anual, tá? Que eu acho interessante. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tudo bem? Claro. Se a gente vê esse momento aqui, logo que veio a crise, um pouco antes, vamos pegar, de 2017, a taxa de crescimento do M2 vinha reduzindo. Foi um período em que o Banco Central estava tentando normalizar, né, a expansão do seu balanço. Estava até subindo as taxas de juros, né? Subindo as taxas de juros, tentando reduzir, né? E a gente vê que a taxa de crescimento desse M2 nesse período veio caindo. Né? Com isso, foi um período que não necessariamente a gente teve uma queda, né, na bolsa, porém a gente teve um período de bastante volatilidade aí, com quedas grandes e voltava a se recuperar, voltava a cair. Muito antes de vir a pandemia aí, acho que foi mais ou menos março do ano passado, o Banco Central ele já viu que não estava sendo possível continuar essa normalização e ele precisou voltar a expandir, né, e a derrubar as taxas de juros novamente. A gente vê aqui quando foi essa virada, que foi em 2019. Normalmente, o Banco Central, a gente consegue comparar isso daí, ele começa a agir dessa forma até antes de acontecer as recessões. A gente vê isso aqui, antes aqui de... Que ano que está? A gente vê de novo aqui, em 2000, mas acho que a queda da Bolsa já foi antes disso. As faixas cinzas aqui são os períodos de recessão nos Estados Unidos. A gente já viu aqui que voltou essa expansão antes da crise de 2008 e aqui de novo, nesse período aqui, antes de 2020. O que acontece? Quando tem o pânico, aí a coisa inverte. Se aumenta a demanda por moeda, por liquidez, aumenta a incerteza quanto a tudo, e as instituições, as pessoas, todo mundo tem que... Agora, os preços caem, precisa se cobrir margem de garantia com isso, então aumenta a demanda por moeda, para segurar a moeda, segurar mesmo em conta.
não por ativos. Isso aumenta essa demanda, os preços continuam caindo e o Banco Central precisa agora agir, aumentando a liquidez. Você perde a liquidez no mercado, o Banco Central precisa voltar injetando liquidez no mercado. E isso aconteceu aqui nesse período, nessa nossa crise, de forma nunca antes vista antes, né? Nunca visto antes, em 2020, ao tamanho da aceleração que foi isso daí, do quanto foi esse crescimento da quantidade de moeda. Com isso, aumentou muito a liquidez no mercado. E esse dinheiro voltou, então, a fluir para o mercado de ações. Então, a gente consegue ver que, no fundo do SP500, teve esse movimento grande, e esse movimento grande, você agora tem valoração das empresas baixo, com o Banco Central agindo e injetando muita liquidez no mercado, sendo o mercado financeiro um dos principais canais, primeiros canais de entrada dessa nova moeda. Ou seja, você já consegue pensar, imaginar, bom, o Banco Central já está agindo, os preços já vão voltar a corrigir e vão voltar a subir. E aí começa a ter uma ideia de posicionamento, de entrada no mercado. Da mesma forma, quando a gente vê esse movimento de queda, a gente começa a ter uma ideia de o mercado vai estar reduzindo a liquidez, o mercado está arriscado, vamos segurar. Então, é assim basicamente tendo um conhecimento aí do próprio efeito Cantillon, que você já consegue observar o que está acontecendo com o fluxo monetário e tentar usar essa informação para os seus investimentos. Porém, o que está acontecendo agora? Ainda assim, com uma taxa de crescimento anual elevada, porém caindo bastante, o M2, né? Já começa a dar um certo sinal de que vamos observar, vamos ver até onde isso vai, porque o mercado subiu bastante, os preços estão muito elevados, a alavancagem está alta, vou mostrar depois, e agora o Banco Central está segurando a liquidez aí, né? Está segurando Existe uma diferença, a gente confunde às vezes falar liquidez com oferta de moeda, são diferentes. Mas o Banco Central está segurando essa oferta de moeda, não está elevando Explica aí a de forma diferença, tão né? acelerada. Explica essa diferença entre oferta de moeda, liquidez, que você comentou agora. Mais ou menos, liquidez é a moeda disponível, vamos por assim. A oferta de moeda, você está olhando só um lado, que é oferta, não demanda. A liquidez seria mais ou menos essa diferença entre oferta e demanda por moeda. O quanto está sobrando aí. Certo. Tá? Bom, com isso a gente pode pegar informações desse tipo, tá vendo, e ver o tamanho do risco que está no mercado para isso. Eu vou mudar aqui para... esse site é muito bom, tem uns indicadores muito bons aqui no Advisor Perspectives. Eu sempre acompanho esse Q-Ratio. Inclusive, eu conheci esse indicador no livro Dow of Capital, do Mark Spitznagel, né, que é o gestor lá do Fundo Universa, que tem como consultor o Taleb e tal. Ele, inclusive, ele muda isso aqui e chama de Mises Index, né, pela narrativa que ele faz no livro. Mas o que basicamente que é isso? É o preço de mercado, é o valor de mercado das empresas não financeiras, dividido pelo equivalente ao que seria seu custo de reposição. Se trabalhar nesse indicador, né, nessa conta, chegaria que isso é equivalente ao retorno sobre o capital investido pelo custo de capital, né, o ROIC sobre o WACC. Né? No agregado de toda a economia, até pegando a questão lá do
da economia uniformemente circular, a construção imaginária de Mises, esse indicador deveria atender a 1. Inclusive, até Hofbauer já fala que se você não tem essas distorções no mercado, todas essas distorções, a taxa de crescimento agregada, né, de uma bolsa, né, de um índice de ações, deve ser próxima ou deve ser igual à mesma taxa de se pegar um empréstimo no banco. Ou seja, eles tendem sempre para a taxa de juro, vamos chamar uma taxa de juro neutra, né, que seria a preferência temporal de todos os indivíduos, né, agregado aí na sociedade. Então, esse indicador deveria atender a 1, pensando. O gráfico, só para mostrar, não sei se dá para ver bem no gráfico, o 1 seria... põe mais ou menos onde que é o 1, só para ver que ali em cima está perto de 3, né? Essa linha mais grossa, onde está a média aritmética aqui, é o 0. É por volta de 0,8. O 1 é a próxima linha acima dela. Uhum. Certo. Então, o ideal esse indicador seria sempre tender a 1, se não existissem essas distorções monetárias. Porque também, nem todas as empresas têm vantagem competitiva. Não é possível todas terem vantagem competitiva. Se você não tem variações monetárias, o que entra de lucro para um acabaria saindo para outros, né? Nem todos os empreendedores são iguais, não existe uma criação humana, um robô que todos os humanos vão agir da mesma forma. Então, seria essa compensação de lucros e prejuízos no agregado todo da economia, o que tenderia que o ROIC tenderia ao próprio custo de capital. Bom, isso aqui mostra uma ideia de valoração do mercado, quanto isso está extremamente elevado em relação ao que seria seu custo de reposição, de valor de quase 3 aqui. O topo disso foi na crise do .com, onde teve uma bolha, né, das ações de internet muito grande, né? Então, a gente está muito acima da crise .com, que foi o pior momento que já existiu histórico nesse indicador. Bom, outra coisa que eu queria mostrar, que é interessante para ter um nível aqui, a gente teve uma ideia de valoração. Vamos ter uma ideia de alavancagem agora. Eu vou colocar outro aqui, ó. Isso é interessante, porque quando a gente fala em alavancagem, no mercado de criptomoedas, o pessoal está bem acostumado a ver aí que quando tem os crashes aí de 20%, 30%, aparece lá, tantas pessoas foram liquidadas, o preço despenca, né? Isso leva num efeito dominó, né? Esse gráfico aqui mostra a evolução de todos os empréstimos feitos pelos hedge funds em conta margem. E olha o nível que eles estão. É até engraçado olhar, porque parece que eles não faziam empréstimo, né? Parece que eles começaram a fazer empréstimo em 2012, 2013. Ou foi criado... Tá. A atualizar essa estatística nessa época. É porque não tinha, então, valor. Não é que... Sim. Antes disso, eu não sei dizer. Tá, entendi. Está em níveis muito elevados, né? Ou seja, a alavancagem dos hedge funds está muito alta. Se a alavancagem está muito alta, qualquer oscilação no preço aí começa a chamar margem deles. Não precisa cair muito o preço para começar a chamar margem. E a hora que começa a chamar margem, vai criar um problema de liquidez nessas instituições. E, normalmente, quando acontece esses problemas, vira uma bola de neve, porque eles precisam vender ativos para poder cobrir, gerar, né, dólares para poder cobrir as margens. E conforme aumenta esse volume de venda dos ativos, vai derrubando ainda mais o preço dos ativos financeiros. E nesses momentos que o Banco Central precisa agir e atuar, injetando novamente liquidez. Então, o que precisa? Ele
faz isso porque não pode derrubar o mercado. Que foi o que aconteceu, né? Só comentário. Foi o que aconteceu em março do ano passado, certo? O Certo, mercado foi isso. e Mas caiu, né? já vinha desde antes, isso já vinha desde antes, o problema. Sim, sim. O problema, sim, mas eu digo, um exemplo de mercado capotando foi em 12 de março, lá, quando estava começo da crise do vírus, depois teve problema com petróleo, e aí começou a cair bolsa, ouro, Bitcoin, caiu tudo, né? As criptomoedas caíram, se recuperaram rápido depois, né? Mas teve um crash ali, né? Aqui é visto contrário, olhando do lado dos brokers, das corretoras em geral. O tamanho como tu cresceu os ativos dela, né, que tomam como garantia aí, que entra nos ativos dela, para dar os empréstimos em contramargem. Está em nível extremamente elevado. Ou seja, isso dá uma indicação, tanto a questão da valoração, como vimos antes, e esses indicadores, do tamanho que está, historicamente, a alavancagem, e que qualquer espirro que tem aí pode trazer tudo para baixo. Então, o tamanho do risco é muito grande. Eu acho... Bom, e isso manda um sinal para o Fed, que o Fed, agora, ele tem um problema enorme para conseguir normalizar o seu balanço, de novo. Já tinha esse problema antes, agora o problema é ainda maior. E que, se ele começar a vender ativos, ou subir a taxa de juros, ele vai derrubar o preço dos ativos financeiros. E isso vira essa bola de neve, que faz ele perder totalmente o controle. Ele não consegue subir e logo ele já teria que injetar muita liquidez de novo para salvar. Olhando aqui para o balanço do Fed, então, Todos os gráficos parecidos, né? Tudo explodir a partir de março de 2020. O que a gente vê aqui, então? Nesse período de 2018, 2019, era o Fed tentando reduzir os ativos do seu balanço. Ele percebe, nisso a taxa de juros subiu. Chegou ali por volta de 2%, eu acredito, os Federal Fund Rates. E mesmo antes, lá no final de 2019, antes de se falar em crise, coronavírus e tal, ele já precisou voltar a comprar ativos, porque já estava causando problema. Foi quando a gente viu que começou a subir muito as taxas de juros das compromissadas dele, as repos, e começou a subir muito essa taxa porque isso gerou problema de liquidez no mercado. E daí, quando veio a pandemia, parou a economia, veio todos esses estímulos, inclusive estímulo fiscal, aumento da dívida do governo, o Fed precisou voltar a comprar, que nem louco, os ativos. E ele continua expandindo. Porque se ele parar de expandir, ele tem um problema na queda dos preços dos ativos. E caindo os preços dos ativos, como a maior parte são títulos de dívida do governo e as hipotecas, essas taxas de juros sobem. E se essas taxas de juros sobem, ele derruba o preço dos outros ativos. A gente tem um efeito que chama aí de como que se dá a transmissão da política monetária, nesse caso que o efeito é maior como uma política monetária não convencional, que é o caso de comprar ativos direto e expandir seu balanço, e chama traduzindo, seria um rebalanceamento de portfólio dos investidores em geral, fundos e tal. Quando o Fed entra lá comprando diretamente ele vai lá comprar os ativos, tem lá os títulos do Tesouro e ele entra comprando direto esses ativos, como ele compra um volume muito grande, forçadamente ele acaba fazendo subir o preço desses ativos e cair a taxa de juros.
como a taxa de juro cai bastante, ela se torna menos atrativa e desvia os fundos a rebalancearem e realocar recursos em outros tipos de ativos. Até porque, tirando do mercado, comprando esses títulos de dívida, ele deixa mais escassa essa oferta de títulos. Então, se passa agora a comprar mais ações, títulos de dívida privado, tal, e pressionando os preços desses outros ativos financeiros para cima. Então, é isso que ele faz e ele continua fazendo agora. Então, da mesma forma, o que ele faz agora? Agora ele está comprando um monte de ativos, então ele compra esses títulos, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo as reverse repos. Ele vai lá e retira da reserva dos bancos, através de operações compromissadas, retira dinheiro de lá. Basicamente, é isso que ele faz. Então, de um lado, ele põe dinheiro comprando os ativos, de outro lado, ele retira. Porque ele precisa manter, ele precisa fazer isso para ficar andando nessa corda bamba aí, para não deixar, primeiro, se ele comprar os ativos e não retirar os recursos, não, o dinheiro, ele derruba as taxas de juros para zero, abaixo de zero. Só que se ele parar de comprar os ativos, isso daí, ele derruba o preço dos ativos, causando todos esses problemas que já falei anteriormente e trazendo uma crise enorme para o mercado financeiro. Então, com isso, ele continua, de certa forma, expandindo o seu balanço, tá? Ele está dando com uma mão, tirando com a outra, ele está tentando fazer esse equilíbrio, expandindo o seu balanço, mas não está aumentando o agregado monetário, o M2, por exemplo, ou aumentando pouco, né, com uma taxa de crescimento maior, fazendo isso. Porém, está tendo uma expansão fiscal ainda, né? E ainda tem todos esses planos do Biden para aumentar essa expansão fiscal, esse gasto. E, com isso, por outro lado, tem inflação. Mas a gente está olhando moeda aqui em termos nominais. Só que, conforme vai aumentando a taxa de inflação, você precisa de um volume maior de moeda para comprar o mesmo bem, né? Então, como isso é bom, está no livro do Fritz Matlup, eu gosto muito desse livro, acho que é de 1931. Não é possível dessa forma, então, que um mercado de ação ele não pode subir indefinidamente, ele não consegue absorver todo o dinheiro da economia. As bolsas vão subindo, vão comprar ações, não vão investir no meu negócio. Em algum momento, por arbitragem no mercado, especulação, ou mesmo essa redução de liquidez fluindo para o mercado financeiro, esse dinheiro tem que sair de lá para agora poder ser utilizado para comprar bens, né, e serviços na economia real, vamos por assim, bens físicos. E, em algum momento, se cria, então, uma força vendedora no mercado financeiro justamente para se levantar esses recursos necessários para ser utilizados na economia real. Então, é que a gente começa a ver uns sinais, assim. O Fed continua nessa, a alavancagem está alta, está expandindo seu balanço, mas o M2 ele está começando a reduzir essa taxa de crescimento, então, em algum momento, isso pode começar a ser refletido no mercado financeiro, né, e derrubar os preços. Então, a gente já começa a observar aqui que está um nível de risco bastante elevado. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu também concordo que a gente está num momento delicado, você vê que tem muita coisa alavancada, muito dinheiro na economia, preço de ativos subiram muito em geral, se a gente pegar praticamente tudo que é commodity, bolsa, criptomoedas, tudo tem subido muito nos últimos, 12 meses, vamos colocar aí. Mas, assim, quando a gente fala, não, pode ter um crash muito feio, eu concordo. Uma queda muito grande. Só que dá para falar assim, nossa, não, vai ser esse ano?
Ou pode ser que demore alguns anos ainda? Qual que é a sua visão? Não, isso é difícil, né? Isso é todo o problema. É que todo mundo, muita gente chega, faz essas análises, mas fala, e agora? Quando isso vai acontecer? Pergunta de um Então, milhão essa de parte dólares. mais difícil, e se tivesse também essa resposta, aí não precisa nem estar fazendo vídeo aqui, eu estaria numa ilha sozinho ali e tal. Então, não, isso é um negócio complicado, a questão do timing. A Pode gente ser. tem mais o porquê das coisas acontecem, né? Mas quando vai... E até, assim, tudo mais constante, mantendo essa análise, vai acontecer. Mas quando vai acontecer, é, é, um, é uma questão de US$ 1 trilhão. É 1 trilhão, né? Agora o Fed fala em trilhões de dólares. Não, Tem até um exemplo que eu gosto de ver, que é aquele investidor americano Michael Burry, que até foi representado no filme A Grande Aposta. Ele apostou contra o mercado imobiliário dos Estados Unidos, ali na crise das hipotecas, pouco antes de 2008. Só que ele começou, isso é verdade, né? Uma história está bem documentada, né? Ele tem um fundo, só que ele começou a apostar em 2005 e o mercado capotou em 2008. Né? E agora, recentemente, ele falou a mesma coisa. Não, o mercado pode ter um crash. Tá, mas não é amanhã. Pode ser que fique 2, 3 anos subindo muito mais. Né? Então, a gente consegue ver sinais, né? Na minha visão, a gente vê sinais que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Agora, esse momento pode levar anos. Isso que eu vejo. sim, parece que acho que ele ficou uns 2 anos, né? É bastante tempo. Ele ficou sangrando o fundo dele em 2 anos. Uhum. Essa é a Uma história. curiosidade aqui, é, umas semanas atrás aí eu tava vendo, a, a dívida pública americana, a dívida do governo americano é mais ou menos 28 trilhões, um pouco mais, 28 trilhões de dólares. Isso dá mais de 120, deve estar perto de 130% do PIB. É muita coisa. Você viu aí que o M2 é 20 trilhões, né? Tá? A dívida é 28 trilhões. A gente pega que o balanço do Fed está um pouco mais de 8 trilhões de dólares. E a maior parte do que ele tem no balanço são os treasuries e os mortgage-backed securities, que são os títulos de hipoteca. Certo? O resultado, né, na contabilidade do Fed, todo o resultado positivo que o Fed tem, tirando nas reservas, ele transfere para o Tesouro. Esse resultado. Basicamente, o grosso do que ele paga, de custos que ele tem, são os pagamentos de juros que ele faz para as reservas nos bancos, que mantém reserva com ele. Ele vai lá e paga juros, justamente para tentar colocar um piso na taxa de juros lá, já que agora eles trabalham com excesso de reserva. Então, você pega que o Fed ele vai lá e compra os ativos, né? Ele aumenta as reservas, mas ele compra os ativos. Por outro lado, ele está tirando desses ativos aí, está tirando das reservas recursos, pagando a taxa das repo reversas dele, que é 5 basis points, que saiu na última reunião, que ele ia manter. E hoje ele paga 15 basis points, né, que são 0,15% para as reservas. Mas as reservas são em torno de um pouco menos de 4 trilhões. Então, o que tem nativo lá, que ele recebe de juros, basicamente, são os 8 trilhões. Esses juros vêm lá dos treasuries e os MBS. Então, sobra bastante, o custo é baixo perto do que ele recebe de juros. E essa sobra de resultado, né, esse resultado positivo, ele repassa para o Tesouro. Mas você pega, então, se juros que ele recebe de 8 trilhões, basicamente, se a gente desprezando aqui o que ele paga, ele repassa para o Tesouro,
a dívida do Tesouro é 28 trilhões, é basicamente dizer que quase 30% da dívida do governo americano, o governo não paga juros. Curioso, né? É curioso. Agora, imagine um certo ponto em que o Fed aumenta essa taxa de juro, então ele começa a pagar mais pelas reservas e as repo reversas, né? De imediato, ele teria uma compensação recebendo mais apenas as Treasury Bills, só que o que ele tem menos lá são as Treasury Bills, o que ele compra mais são os Treasury Notes e Bonds. E, ou seja, a maior parte, os ativos que o Fed compra mais é acima de 1 ano, e eu fiz uma conta lá, um pouco mais de 40% é acima de 5 anos. Ou seja, Isso se quer o dizer que Fed eles compram os próprios títulos de governo, né? Que é aqueles com vencimento de 2 anos, 10 anos e assim por diante. Isso. Se o Fed está comprando esses títulos mais longos, quer dizer que ele já está controlando toda a curva de juros com isso. Ou seja, ele não permite que os títulos longos subam os juros de 10 anos, 5 anos. Ele está comprando. Me perdi aqui onde eu ia chegar. Na questão disso. Então, uma parcela pequena ele aumentaria, subindo os juros de imediato, ele aumentaria só uma parcela pequena do quanto ele recebe a mais de juros. Então, ele causa um problema grande porque ele aumenta muito os seus custos. E agora, essa conta de resultado dele reduz bastante. E ele repassa menos para o governo, ou nada. Aí você chega naquela conclusão que aquele 30% que o governo não paga mais dívida, ele passa a pagar, se o Fed subir juros. E aí causa um problema grande, inclusive político, né? E piorando ainda mais a condição fiscal, né? Você está aumentando o gasto de juros do governo. Aí você põe isso, que o governo ainda tem toda essa expansão fiscal aí, que prevista aí até que o Biden está tentando, né? Quer fazer investimento em infraestrutura, tudo. Ele quer compensar isso com um aumento de impostos, mas provavelmente não vai conseguir compensar tudo, ele tem que emitir mais dívida. E o déficit do governo é grande. Agora, eu não lembro, não sei dizer quanto que é do PIB, esse déficit nominal do governo americano. Então, você tem mais um fator de risco aí para o Fed, que inibe o Fed ao subir juros. Então, ele está, de fato, encurralado. Por um lado, ele vai precisar, em algum momento, resolver o problema da inflação que está acontecendo e normalizar seu balanço. Ele não pode ficar indefinidamente comprando dívida. A inflação que você diz de preço, nesse caso, aumento de preço na economia, né? Isso, desculpa, falei no começo do vídeo, mas... IPCA, CPI, que é o IPCA americano, esses índices, né? E, por outro lado, se ele vender ativo, ele derruba o preço dos ativos, causa uma crise no mercado financeiro. Se ele subir juros, ele complica mais a situação das contas do governo e também derruba o preço dos ativos. Então, tem um problema grande aí. Tem um cenário de risco enorme e se amplificando ainda. Certo. Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria trazer para o contexto do mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas ele tem tido seus próprios ciclos nos últimos anos, porém, a gente também já viu que ele é afetado pelo mercado financeiro tradicional. Lá em março de 2012, quando o mercado inteiro caiu, as criptos também caíram muito. Então, eu queria que você, né, desse sua opinião, depois eu a minha, né? É só opinião, né? Não é recomendação de investimento, mas como a gente está vendo esse cenário, né, que pode ser que suba mais, tem combustível, mas também tem muita alavancagem, podem ter correções e crashes. O que você acha que aconteceria, né, numa eventual crash do mercado financeiro? As ações começam a corrigir, já que o S&P 500 está lá em cima, vamos dizer que ele corrija 30%, 40%. O que acontece, na sua opinião, depois eu dar a minha, o que acontece com as criptomoedas no curto e longo prazo? Eu acho que eu mostrei aqui o gráfico, como tem uma ideia da alavancagem. Se começa a cair o preço, os ativos começam,
as instituições financeiras, fundos, só precisam começar a vender mais ativos para poder cobrir as margens, né, e pagar por isso daí. O que pode levar a problema de insolvência. Com isso, aumenta, então, a demanda por moeda, para segurar a moeda. E essa moeda aqui... Fiduciária, dólar real. Isso. Essa demanda por... eu falando assim, parece que criptomoeda não é moeda, mas é. Opa. Aumentando essa demanda, né, por dólares, né, é visto, então, as criptos como um ativo a ser vendido para gerar dólares para poder cobrir essas garantias e também a questão da incerteza. Ainda assim é o dólar. O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo, então, se tiver uma crise, um crash aí, todo mundo vai correr para o dólar, né? Então, as criptomoedas caem também. Todo mundo vai correr para os treasuries ainda. Uhum. Então, eu acredito que é um cenário que vai cair tudo. Vai cair criptomoeda, vai cair ouro, vai cair tudo quanto é ativo financeiro, né? Mas depois, provavelmente, como sempre acontece, o Fed deve dar alguma forma de injetar um absurdo de liquidez de novo, como a gente tem visto aqui. Pô, foi um absurdo em 2008. Vocês viram o gráfico ali do M2, o gráfico do balanço do Fed? Foi um absurdo em 2008, você teria visto um aumento dos ativos do Fed de forma quase vertical no gráfico. Nossa, se você cortar tudo que está na frente, aquilo seria enorme, muito grande. Bom, continuou subindo, se elevando. Foi um absurdo agora de novo, né? Então, parece que é um negócio de escala só que está acontecendo. A gente vê no gráfico, logo isso aqui pode ser pequeno para o próximo evento. Uhum. Eu não sei como vai ser, mas pode ser que seja algo assim. Então, pode ser que a forma de tentar conter esse problema seja a mesma. Aumentando, comprando ativos diretamente, fazendo os bailout que fizeram, e daí vai todo aquele processo de novo, vai começar a inflar novamente os ativos financeiros. Mas o que a gente tem com isso? A gente está inflando todos os ativos financeiros, mas a gente está cada vez mais piorando a qualidade da moeda fiat, piorando a qualidade do dólar. E você tem a questão, vamos pegar só o Bitcoin, a questão da escassez do Bitcoin, e que ele resolve um grande problema na economia como um todo, pensando só em meio de pagamento, mais nada, nesse momento, com o aumento de toda essa liquidez e piorando a moeda, isso vai fluir de novo para as criptomoedas, expandir mais se elevar ainda mais os preços dela. Essa minha análise, assim, é o que eu acho que pode acontecer. Sim, eu concordo basicamente com tudo também. E um crash muito grande, os ativos financeiros cai ouro, cai Bitcoin, depois eles voltam, o governo imprime mais dinheiro e no longo prazo as moedas fiduciárias, dólar, real, euro, vão perdendo valor e esses ativos, e até ativos escassos como Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral, tendem a se valorizar no longo prazo, né? Assumindo que eu considero, sou um grande defensor da tecnologia, estão surgindo cada vez mais novas aplicações, então a demanda ela é crescente. Bom, André, muito obrigado pela participação aí, pelos gráficos, seus insights, certo? No futuro aí, vamos marcar mais aí. Espero que não seja um crash, porque eu ainda espero que o mercado suba bastante. E vamos ver quais serão os próximos passos aí dos governos e dos bancos centrais. Obrigado, André. Obrigado a todos. Até a próxima. Eu agradeço, Marcelo. Vamos marcar outras conversas, sim. Foi muito bacana participar aqui. Vamos acompanhando isso daí e vamos ver. Vamos trazer outros assuntos aqui também, né? Parabéns pelo canal. Vamos lá. Então, é isso aí. Até mais. Obrigado a todos.
Até mais.